Em fevereiro de 2023, um drone marítimo ucraniano de apenas 6 metros e carregando 300 quilos de explosivos navegou silenciosamente pelo Mar Negro. Seu alvo? Um navio russo, a corveta lança-mísseis Ivanovets. Naquela noite, pela primeira vez na história militar moderna, um drone naval não tripulado afundou um navio de guerra em combate real. É um feito impressionante que poderia muito bem ser obra de ficção. Mas, do contrário, essa é a nova realidade da guerra moderna que está acontecendo diante dos nossos olhos agora mesmo na Ucrânia. E esse é apenas o começo. Quando Putin lançou sua invasão em 2022, muitos achavam que a Ucrânia cairia em questões de dias. Mas algo inesperado aconteceu. A revolução das máquinas chegou ao campo de batalha e mudou completamente o jogo. Hoje, vamos conhecer as 5 tecnologias mais impressionantes que a Ucrânia está usando para enfrentar um inimigo que até então era muito mais poderoso e certamente possui muito mais recursos. Estamos falando de inovações que estão reescrevendo o manual da guerra moderna e transformando o futuro dos conflitos para sempre. Vamos começar pelos drones navais. Esse ataque histórico ao navio Ivanovets, que mencionei agora há pouco, foi realizado pelo Magura V5, uma das armas mais revolucionárias desta guerra. Imagine um barco robô, sem ninguém dentro, navegando silenciosamente pelo Mar Negro a 78 km por hora, com 200 quilos de explosivos, pronto para atingir um navio russo de guerra. É disso que estamos falando. Desenvolvido pela inteligência militar ucraniana, esse pequeno barco não tripulado de apenas 5,5 metros está reescrevendo as regras da guerra naval. 2 semanas depois do ataque ao Ivanovets, outro Magura destruiu o navio de desembarque Cesar Kunikov. Agora pare para imaginar. Essas embarcações russas custam milhões de dólares e têm tripulações de dezenas de marinheiros e foram destruídas por pequenos barcos robôs sem ninguém a bordo. A estratégia é cruel e eficiente. Os ucranianos lançam vários drones navais ao mesmo tempo. Alguns servem como iscas para distrair as defesas russas, enquanto os outros rompem o bloqueio e atingem o alvo. Imagens desses ataques foram registradas e são, no mínimo, impressionantes. Os drones avançam em alta velocidade, como tubarões mecânicos, enquanto os navios russos disparam freneticamente tentando acertá-los. O resultado? A Rússia teve que recuar seus navios maiores para portos mais distantes e reforçar suas defesas. E aqui está a ironia nessa história toda. Um país sem marinha conseguiu pressionar uma das maiores frotas do mundo. E tudo por um custo muito menor que qualquer míssil ou arma tradicional. Mas a revolução naval não para por aí. Esses drones também foram usados no famoso ataque à Ponte da Crimeia, explodindo suas pilastras e interrompendo o tráfego russo por semanas. É como se a Ucrânia tivesse transformado o Mar Negro em um videogame de batalha naval, só que com consequências reais e devastadoras para a marinha russa. Falando em veículos sem tripulantes, chegamos ao número 2 da lista. Se você acha que tanques robôs são coisa do exterminador do futuro, precisa ver o que está acontecendo na Ucrânia. Os veículos terrestres não tripulados, também conhecidos como UGVs, estão mudando o jogo nas linhas de frente. Um dos mais impressionantes é o Ratel-S, um pequeno veículo sobre esteiras operado remotamente, projetado para carregar explosivos até posições inimigas. Em abril de 2024, um Ratel-S foi usado para destruir uma ponte utilizada pelos russos perto de Bakhmut. O robô carregou explosivos até a base da ponte e a demoliu,
interrompendo completamente a logística russa na região. E não é só explosivo que esses robôs carregam. O Gnom é outro UGV ucraniano que parece saído direto de um filme de ficção. Com apenas 88 quilos e 4 rodas, esse pequeno monstro pode ser equipado com uma metralhadora PKT de 7,62 milímetros e até 4 lançadores de RPG. Agora imagine isso, um robô do tamanho de uma mesa de centro disparando foguetes contra tanques russos, sem arriscar a vida de um único soldado ucraniano. Além dele, há também o Temis, um robô de esteiras produzido na Estônia e que a Ucrânia utiliza para evacuação médica e transporte de cargas em áreas perigosas. Pense nele como uma mula robótica que pode carregar feridos para longe do fogo inimigo ou levar munição até trincheiras sob risco de franco-atiradores. O mais incrível? Em dezembro de 2024, as forças ucranianas conduziram um ataque usando apenas robôs terrestres e drones, sem infantaria, eliminando posições russas de forma totalmente remota. Esta é provavelmente a primeira vez na história que uma operação militar foi conduzida inteiramente por máquinas. O que começou como experimento está se tornando realidade. Brigadas robotizadas atuando lado a lado com soldados, algo sem precedentes históricos. E falando em robôs, preciso te mostrar agora a terceira tecnologia em nossa lista, e aqui eu considero minha favorita: os cães robôs. Se você já viu vídeos virais daqueles cães robôs da Boston Dynamics dançando, agora imagine-os infiltrando-se em áreas inimigas para espionagem. Na Ucrânia, cães robôs como o BAD 2 estão sendo usados para missões de reconhecimento de alto risco. Desenvolvido pela empresa britânica Brit Alliance, o BAD 2 é um robô quadrúpede compacto, robusto e ágil, capaz de acessar locais perigosos onde até drones aéreos não chegam, como edifícios destruídos ou trincheiras inimigas. Cada unidade custa entre 4 e 9 mil euros, um preço relativamente baixo para o que oferece. O BAD 2 pode se movimentar a até 15 km por hora e operar por cerca de 5 horas, cobrindo uma área de 3,5 km a partir do operador. Equipado com câmeras de alta resolução e sensores térmicos, transmite vídeo em tempo real para o soldado que o controla, permitindo reconhecimento silencioso e discreto. O mais impressionante é sua camuflagem térmica especial, desenvolvida pela empresa alemã Concamo, que praticamente elimina sua assinatura de calor. Isso o torna quase invisível para sensores infravermelhos russos. Isso deu origem ao apelido de fantasmas mecânicos pelos soldados russos. Para você ter uma ideia, mais de 30 cães robôs BAD 2 já estavam operando no fronte do Donbas em 2024. A 28ª Brigada Mecanizada da Ucrânia foi a primeira a testá-los em missões reais. Segundo Kyle Thorburn, CEO da Brit Alliance, os BAD 2 reduziram significativamente as baixas ucranianas em reconhecimento de áreas de alto risco. Esses robôs são usados principalmente para vasculhar trincheiras inimigas após combates e entregar suprimentos leves, munição, água, a posições avançadas sem expor soldados. Sua capacidade de mover-se silenciosamente entre escombros e vegetação permite aproximar-se do inimigo sem chamar atenção. Já parou para imaginar? Um cão-robô avançando silenciosamente por uma rua destroçada, espiando dentro de prédios abandonados, enquanto seu operador observa tudo a uma distância segura através de um tablet. É como um videogame mortal, mas que salva vidas reais de soldados
que antes teriam que arriscar-se pessoalmente. Agora, falando em arriscar a vida, não podemos deixar de lado os drones kamikaze, que ocupam a 4ª posição da lista. E se eu te dissesse que você pode destruir um tanque russo de milhões de dólares com um drone que custa menos de $1.000, controlado como se fosse um jogo de videogame? Sim, isso é possível graças aos drones FPV, visão em primeira pessoa, que são basicamente drones usados para disputar corridas, mas que foram adaptados para combate. O piloto utiliza óculos de realidade virtual que mostram exatamente o que a câmera do drone está vendo, como se estivesse dentro dele. A Ucrânia revolucionou o uso desses drones ao equipá-los com explosivos caseiros. Voluntários ucranianos usando impressoras 3D criaram explosivos conhecidos como bombas de doces, que nada mais são do que cápsulas aerodinâmicas plásticas que se encaixam em granadas de fragmentação, equipando-as com caudas estabilizadoras. Entre março e agosto de 2023, estima-se que 30 mil dessas bombas impressas foram fabricadas e entregues às forças ucranianas. Por serem feitas de plástico, muitas foram disfarçadas na importação como brinquedos ou utensílios domésticos, driblando controles alfandegários. E nesse sentido, a criação mais conhecida é o RKG 1600. Nesse projeto, os engenheiros adaptaram a velha granada antitanque soviética RKG-3 dos anos 1940 para que pudesse ser lançada por drones acoplando uma cauda impressa em 3D. Isso garante uma queda estável com a ogiva voltada para baixo. Essas armas improvisadas têm destruído veículos e fortificações com precisão impressionante. Cada brigada ucraniana recebeu pelo menos uma impressora 3D para fabricar localmente mecanismos de liberação de bombas para drones e peças sobressalentes para armamento. Isso acabou descentralizando a produção. Se uma peça quebra no fronte, os próprios soldados podem imprimir uma substituta em poucas horas. A impressão 3D também permitiu construir drones inteiros de forma rápida e barata. A Alemanha, por exemplo, doou à Ucrânia drones Titan Falcon, que tem a maior parte de sua estrutura impressa em plástico de alta resistência, custando apenas $40 em materiais cada. Esses drones ultraleves têm impressionantes 6 horas de autonomia e 400 quilômetros de alcance. O que estamos vendo aqui é a democratização da guerra. Soldados comuns transformados em pilotos de combate virtual e fabricantes criando armas em suas garagens que podem derrotar equipamentos militares de ponta. Em outras palavras, o futuro da guerra está sendo impresso em 3D na Ucrânia. Quem diria? E por último na nossa lista, e talvez a mais assustadora e fascinante de todas as inovações, o uso de inteligência artificial no campo de batalha. A Ucrânia transformou o conflito em um campo de testes digital, aplicando IA para reconhecimento de alvos, planejamento de ataques e contra-inteligência. Mas não estamos falando aqui de conversar com o chat GPT como nós estamos acostumados. O exército ucraniano utiliza ferramentas de IA para reunir, filtrar e condensar dados sobre o inimigo. Fontes incluem imagens de satélites e drones, interceptações de rádio, postagens em redes sociais e até estatísticas inusitadas, como níveis de consumo de álcool pelos soldados russos. Modelos de aprendizado de máquina cruzam esses dados e apontam pistas potenciais, revelando padrões que humanos dificilmente perceberiam. Por exemplo, sistemas de IA vasculham milhões de fotos aéreas e detectam camuflagens ou distúrbios no solo que denunciam posições de artilharia inimiga. Um uso desses em campo de batalha, inclusive, já foi divulgado e é incrível. Um algoritmo identificou a provável localização de lançadores de mísseis russos ao notar marcas de esteira e mudanças no terreno em imagens de diferentes dias, permitindo um ataque de artilharia preciso. E nesse sentido, empresas de inteligência ucranianas como a Molfar
tem destaque nesse trabalho. Segundo um analista da empresa, eles encontram de 2 a 5 alvos valiosos por dia usando ferramentas de IA. Uma vez identificados, esses alvos são imediatamente repassados às unidades militares para destruição. A IA também mapeia áreas onde as forças russas provavelmente estão com moral e suprimentos baixos, tornando-as alvos mais fáceis. A tecnologia busca pistas como fotos de soldados abatidos compartilhadas online ou reclamações de militares russos em redes sociais sobre falta de comida. Mas eu preciso dizer, até o ChatGPT foi recrutado na guerra. Engenheiros ucranianos de drones consultam o ChatGPT como ponto de partida para ideias de design, usando-o para brainstorm de soluções técnicas. A Ucrânia também usou IA para identificar indivíduos, tanto inimigos quanto aliados desaparecidos. O Ministério da Defesa ucraniano utiliza a tecnologia de reconhecimento facial da Clearview AI para identificar soldados russos mortos em combate a partir de fotos dos cadáveres. Isso permitiu notificar famílias russas da morte de seus filhos e expor possíveis criminosos de guerra. E quer saber por que eles fazem isso? Guerra psicológica, uma forma de abalar o moral do inimigo, espalhando medo, culpa e insegurança sem precisar disparar uma arma. Agora, olhe bem esse drone. Esse é o Saker Scout, um drone ucraniano que foi aprovado em 2023 com uma IA capaz de detectar alvos camuflados e transmitir automaticamente as coordenadas para a artilharia. Essa automação reduz o tempo entre ver e atirar. Como você pode ver, a guerra moderna na Ucrânia mostra que bits e bytes podem ser tão decisivos quanto balas e blindados. A decisão final de apertar o gatilho ainda é humana, mas a inteligência artificial já está selecionando alvos e orientando armas de forma inédita na história militar. O que estamos vendo na Ucrânia é uma revolução na guerra. Drones navais que afundam navios de guerra, robôs terrestres que substituem soldados, cães mecânicos que espionam trincheiras inimigas, drones kamikaze impressos em 3D e inteligência artificial que encontra e seleciona alvos. Essas inovações não são apenas sobre tecnologia, são sobre a criatividade de um país que, com menos recursos, encontrou formas inteligentes de enfrentar um inimigo muito maior. Cada uma dessas armas significa menos vidas ucranianas perdidas e uma capacidade de luta muito maior que o esperado. E se você ainda tem dúvidas de que isso está fazendo diferença no campo de batalha, veja o que esse soldado chinês, supostamente capturado, lutando ao lado dos russos, disse em uma coletiva de imprensa sobre a Ucrânia. 对于想参加这个对乌克兰的战争的中国同胞，我想说的是，不要参与这场战争。俄罗斯给予我们的都是谎言，都是假的。俄罗斯没有他说的那么强大，乌克兰也没有他说的那么弱小。当真正参与战争的那一刻，到了交火的那一刻，你会发现所有的一切都是谎言。 O que a Ucrânia está fazendo hoje provavelmente será estudado em academias militares por décadas. Estamos testemunhando o nascimento de uma nova era na guerra, mais automatizada, mais tecnológica e, paradoxalmente, com potencial para ser menos letal para o lado que domina essas tecnologias. O que você acha? As guerras do futuro serão decididas mais por engenheiros e programadores do que por generais e soldados? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Ative o sininho para ser notificado sobre nossos próximos conteúdos sobre tecnologia militar e geopolítica. Até a próxima!